cristão verdadeiro está nascendo no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salvo e que tem amor de Jesus, naturalmente, ele tem como ser primeiro impulso ou desejo de levar mensagem de salvação para toda pessoa. E na verdade, Deus também é humano para essa tarefa de trabalhar lado a lado com ele na salvação de nosso semelhante. Espírito Santo está capacitando todo crente ou cristão a fim de que, segundo dons, talentos ou capacidades recebidos, poder cumprir ser parte no projeto missionário de Deus, e isso é coisa que a Bíblia está ensinando. Como é que o Espírito Santo pode trabalhar na nós? Como é que nós podemos receber dom de Deus? Como é que nós podemos trabalhar para Deus? Tu bem deixa que a própria Bíblia responde. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Primeira pergunta de hoje é: de acordo com a confirmação de Jesus, quem é que nós é diante do mundo? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De acordo com Jesus, a nós como cristão, a nós é sal da terra e luz do mundo. Sal, no tempo bíblico, a ele era valioso. Ele te servia como moeda. Essa ilustração de ser sal e luz do mundo tem um significado muito grande. Ser sal de terra está a papel de nosso caráter, e ser luz do mundo está a papel de nosso testemunho. Caráter e testemunho são inseparáveis. Eles estão de mão junto. Todo cristão que é convertido, ele é convidado para Jesus pela agir, atuar ou funcionar como sal de terra e como luz do mundo. Ou seja, um cristão, ele tem que ter um caráter de Deus perfeito na sua vida, a ponto que ele pode ser um testemunho para outras pessoas. Não é que outras pessoas podem odiar Cristo no seu caráter que ele está manifestando, a fim que ele pode fazer diferença nesse mundo de pecado. Agora, quando que um cristão pode tornar-se luz do mundo e um sal de terra? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus falou que nós, para que não receber poder do Espírito Santo, a não nos ser testemunho. Será que vou querer receber poder do Espírito Santo para poder ser testemunho de Jesus para outras pessoas? Todo cristão ou pessoa que te siga exatamente o ensino de Jesus foi designado ou escolhido e orientado para Cristo para ele poder pregar o evangelho de salvação para o mundo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus está relacionado de ser testemunho de Jesus motivado para a presença do Espírito Santo na vida de um crente. Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É interessante de notar que Jesus ele quer prometer que um cristão está a ser um grande pregador ou um operador de milagre, mas assim ele está a ser simplesmente um testemunho perante o mundo. Qual é que é a dádiva do Espírito Santo para quem é que te aceitar? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas.
mas um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós, como seguidor de Cristo, temos que ter duas coisas fundamentais na nossa vida cristã. Primeiramente, a nós não tem que ter fruto do Espírito Santo e como cristão tem que ter dons do Espírito Santo. E essa é duas coisas diferentes. Dons espirituais são habilidades distribuídas pelo Espírito Santo para cada pessoa. Dons espirituais são ferramentas que Deus ofereceu para a igreja para fazer avançar essa obra e para a edificação espiritual de um cristão. Também dons espirituais são ferramentas para o crescimento do corpo de Cristo e glória de Deus. Dons espirituais te torna precioso ou importante testemunho pessoal e que te capacita a igreja para evangelizar o mundo. Apóstolo Paulo te reconhecer que é grande utilidade ou eficiência dos dons espirituais, a ponto que ele refere a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Qual é que são dons de capacitação na igreja e qual é que é seu objetivo? E ele mesmo deu, ou seja, Deus dá dom, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para uns, Deus dá dom de ser apóstolo, outro é profeta, evangelista, pastores e mestres, mas o objetivo é para aperfeiçoamento ou melhoramento de santos, para desempenho de seus serviços na edificação de corpo de Cristo. Apóstolo Paulo está destacando tudo dons ministeriais que membros do corpo de Cristo está desenvolver e ele está ser capacitado a exercer um ministério específico ou um ministério próprio. Por exemplo, se um cristão tem dom de cantar, tem dom de tocar instrumentos musicais, tem que cantar ou tocar para poder glorificar o nome de Deus. E se tem dom de trabalhar com criança, então usá-lo para o mesmo propósito. Bíblia fala, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Nenhum dom é mais importante do que outros diante de Deus. Quer ter dom de cantar, dom de tocar instrumentos musicais ou pregação de evangelho, tudo é um só propósito final que ele tem diante de Deus. Agora, existe um dom específico que ele é fundamental ou é crucial de tudo que os outros dons considerados. Ele é considerado como raiz de tudo dons ou considerado fonte ou nascente de dons. Agora, como é que é o nome de esse dom que Deus considera crucial de um cristão? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu coração para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. De acordo com o que nós lemos na Bíblia, ainda que tu tenha um grande dom de pregar, ou um grande dom de tocar, de saber ciência, de ajudar pobre, de papiar outras línguas, se tu que tem esse dom de amor, tudo esse dom é em vão, é que te serve para nada. Agora, esse dom de amor, apresentado para o apóstolo Paulo, na 1 Coríntios 13, ele está num nível de valores mais superior
ou mais elevado que valores humanos. Apóstolo Paulo fraqueza dom de amor é que qualquer dom. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uau! Que grande amor é esse que te suporta tudo coisa? Esse verdadeiro amor, a ele que te agir para seu próprio interesse. Esse amor, a ele está acima de egoísmo, de vaidade humana. Esse amor, a ele que é um amor humano, mas assim a ele é divino. Agora, se esse amor a ele é divino, como que é nome de esse amor? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nome de esse amor é o próprio Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente quem é que tem esse verdadeiro amor de Deus, ele é capaz de renunciar a seus próprios interesses para priorizar a necessidade do próximo. Não dá que ele está cumprindo a sua vida, o que está escrevido na Filipenses, capítulo 12, versículo 3, que está falando: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Considerar outras pessoas superior a bom mesmo é priorizar necessidade de próximo, é colocar a própria necessidade no segundo plano. Isso é amor de Deus verdadeiro, porque Ele mesmo não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós. Agora, o que é que Deus está esperando de nós? Quando que nós descobrimos nossos dons? Não desprezeis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Bíblia está falando que quando que nós descobrimos nossos dons, a nós nunca poder desprezar, nem nunca poder negligenciar ou ignorar esse dom. Então lembra, no ano de 2003, eu descobri que tem um dom de cantar e me gosta de estudos bíblicos. Tom de lá, sempre usei esse dom para a honra e para a glória de Deus. E mais bonito de tudo isso é que que você prega a mensagem, que você canta, a mim fica muito mais beneficiado de que boca você está ouvindo essa mensagem. E foi por causa disso que esse Ministério de Bíblia Aberto foi criado. Descoberta e utilização de dons espirituais, ela está promover fortalecimento espiritual. Tem dons e usa dons espirituais para trazer alegria e paz. Dons espirituais também tem um crente ou um cristão preparado para a volta de Cristo. Esses dons que nós não temos, ele está proteger contra ataques de inimigo. Tem dons e usa dons espirituais para desenvolver maturidade espiritual e ele está promover crescimento da igreja. E isso é a razão que a palavra de Deus está motivando para poder conhecer nos dons e poder usar nos dons espirituais. Quando que nós descobrir ou conhecer, reconhecer nos dons que Deus dá, a nós não tem que ter compromisso de colocar todos os dons que receber de Deus na prática para a pregação do Evangelho. 1 Pedro 4,10 fala que cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Um crente convertido que te entrega a atividade de pregar o Evangelho para outras pessoas, mas assim, pelo contrário, ele tem que usar a influência pessoal de dons e de tempo e de recursos para poder expandir o reino de Deus na terra. Um verdadeiro cristão que trabalha para Deus para impulso, mas para princípio, não para um dia ou para um mês, mas para a vida inteira. Segundo a Bíblia,
O que nós é depois de batismo? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. De acordo com o dom de apóstolo Pedro, a nós, hora que nos aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, publicamente redentor diante de céu, diante de homens, através de batismo, a nós é que só pode simplesmente batizar por ser membro da igreja, mas assim pode tornar-se um ministro ou sacerdote de Deus na terra. No contexto de tempo de fim, cada cristão é convidado a desempenhar um ministério de impacto. Ele tem que ter na vista, edifica o corpo de Cristo e glorifica a Deus. Tudo nós não foi convidado para atuar como ministros de Deus, não dá que poder dedicar nossos dons, talentos, recursos, influências pessoais para avanço de obra de Deus. Agora, qual é que a missão que nós receber de Deus hoje? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nesse contexto, Jesus atestou para discípulos prioridade de seu ministério, que é discipulado. A ordem de pregar o evangelho, ele estava acompanhado de uma promessa maravilhosa, que ele está conosco todo dia na nossa vida, até que chega a hora de ser volta para esse mundo. Evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus e amor para essa palavra. Para poder crescer espiritualmente, todos nós que é cristão, a nós devemos estudar diariamente a Bíblia, a nós devemos orar e trabalhar para levar pessoas para Cristo. Isso pode ser feito através de oração intercessória, através de testemunho pessoal ou através do ensino da Bíblia. Essa experiência é apenas uma opção ou escolha, é uma condição para poder receber batismo do Espírito Santo, que é essencial na nossa caminhada rumo para o céu. Ou do fazer esse mandado de Deus na nossa vida, ou do morrer espiritualmente. Para a recapitulação do estudo de hoje, a nós aprender que Jesus falou que nós devemos ser sal de terra e luz do mundo, e para tornar sal e luz do mundo, nós não temos que ter uma comunhão diária com Deus e poder do Espírito Santo na nossa vida. Tudo quem é que aceita Cristo recebe dons e ministérios. Tem na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante para Deus é amor. Quando que nós descobrimos os dons, Deus está esperando de nós fidelidade de uso desses dons. Também depois do batismo, a nós está tornando ministro de Deus. Também, batismo, a ele é ordenação de crente para ministério. Também de aprender que Jesus confia a missão para nós é de pregar o evangelho. Quando que nós reconhecer nossos dons e usar os dons espirituais, a nós está descobrir o propósito de Deus para nossa vida. Nosso ministério e nossa vida espiritual tem um resultado positivos e produtivos, e nossa vida espiritual está ser muito mais feliz. Qual é que é o compromisso de fé? Será que vamos querer ser um membro ativo da igreja? Será que vamos querer usar os dons para glorificar Deus? Será que vamos querer aceitar a missão de Jesus e estar disposto para pregar o evangelho? Você acredita ou não? Verdade é verdade.